No início da década de 90, o rock em uma sorveteria reuniu jovens e serviu de inspiração para diversos eventos na cidade. Tinha os festivais da sorveteria, que eram incríveis, né? A sorveteria era ali na esquina onde era o túnel hoje, do lado do 7, passando o 7 de setembro, assim, para quem vai entrar no túnel, bem na esquininha, ficava a sorveteria. Que no início era só um trailerzinho, assim, só para comprar sorvete mesmo, daí tinha um puxadinho na frente e o cara começou a fazer umas festas ali naquele puxadinho. E em determinado momento aquilo foi ficando grande. Que não era uma casa de show, mas foi onde se formou diversas bandas e onde diversas bandas se apresentaram. A sorveteria do Ivan, tá? Na qual eu assisti ao Bandalheira, a Mary Smoking, que era uma banda de Sapucaia com o Jajá, o Léo e o Nanão. Eu assisti a Barata Oriental, também ali. Tudo aqui numa esquina, na rua, em frente a uma pizzaria. Esse lugar eu sou obrigado a citar. A gente dividia palco com muita banda conhecida, com Barata Oriental, as bandas da época ali que estavam despontando, a própria Bandalheira, né? E a sorveteria era uma casa que tinha em Sapucaia que se reunia toda a galera ali, toda a gurizada, toda aquela juventude da época ali, e era muito bacana. Era muito bacana, que a gente ficava à vontade ali, curtia, ficava trocando ideias. E até teve o show da Bandalheira, que foi o lendário show da Bandalheira, que eles botaram um palco, fecharam a rua ali, onde é o túnel, era a rua até o trilho ali, e o pessoal ficou tudo ali, foi bem na esquina assim, então o pessoal ficou tanto pro trilho, quanto pra, eu acho que é Rua Independência aquela, ficou ali o pessoal, um público muito grande. E esse festival se repetiu algumas vezes nesse formato. Em alguns desses formatos, eu e meu pai fazia sonorização no festival e eu tinha a oportunidade de trabalhar ali então e ter meus primeiros contatos com o rock. Ver a galera fazendo mosh, ver as primeiras... E aquilo ali que começava a tomar conta da gente, né? Imagina, eu tinha 12, 13 anos, ouvindo Nirvana, louco pra fazer parte daquilo, mas tocava baile. Começaram a aparecer aquelas bandas do rock gaúcho ali, Bandalheira, se eu não me engano, Cascavelete esteve ali também, e aí aquelas bandas que tinha em Sapucaia, que estavam tocando dentro da garagem ali, que começaram na década de 80, mas estavam um pouco isoladas, porque não tinha muita coisa, começaram a tocar na sorveteria. E eu acho que esses festivais da sorveteria, sem dúvida, impactaram muito essa geração que estava vindo da década de 90. Porque essa galera que fez a música passou por lá. O Carlos Silva, o famoso gremista, o cigano do rock, também passou por lá, todo mundo lembra daqueles festivais e deu uma volta por lá. Então aquilo ali, eu acho que foi, sem dúvida, uma coisa que impulsionou ali o início dos anos 90 para a galera que estava vindo se empolgar e fazer Logo em seguida ali o dono da sorveteria vendeu pro dono do Bate-Bar. O Bate-Bar era um X, se eu não me engano antigamente era X Passarela, bem na frente acho que é Rua Independência ali, né? Bem na frente da casa do Gilberto Alves, tinha um X que era o X Passarela. E aquele X ali se transformou em Bate-Bar quando o Marcelo, que é o finado Marcelo, comprou ali. E ele comprou depois a sorveteria junto com o Miro. O Miro é um amigão meu de infância. E ali eles tiveram a ideia de começar na terça-feira um meio galeto com música ao vivo. E aí eles pegavam algumas pessoas, aí o primeiro cara que tocou ali fui eu. E como eu não sou um cara de repertório extenso, eu canto em festival, então é uma, duas músicas, e o meu repertório ele é um pouco pequeno, então eu sugeri pro Miro que fizesse um palco aberto ali, um karaokê. E eu tinha uma conhecida, uma grande amiga, né, que se chama Mídia Almeida, que hoje está em Dubai, e era muito amiga, e cantava muito, tocava muito. Conversei com ela e ela topou fazer o palco aberto. Ela que já tocava na noite de São Leopoldo, né,
pai dela era músico também, ela topou. E naquele palco aberto ali, surgiram muitas coisas. Naquela terça-feira ali, surgiu a banda Vidibula, que é do Volney Cavalheiro, que é lá de São Leopoldo, hoje toca na noite de São Leopoldo. Surgiu o Maurício Santos, que hoje é um cara renomado aí em todo o Rio Grande do Sul. O palco principal da Serra Gaúcha aqui, ele toca muito em Torres também, Caxias, Gramado, Canela. Lá surgiram os acústicos, que eram o Perella, o Birida, essa galera aí. Então, muita gente surgiu lá e dali também surgiram outras coisas em Sapucaia, começaram a acontecer outras coisas. Que eu acho que do meio da década de 80 até o início da década de 90 ali, deu uma parada, deu um hiato ali que a gente ficou meio que a ver navios, né? E só curtindo aqueles rockzinhos na garagem. Bom, e ainda na década de 90 a sorveteria acabou. Na sorveteria era engraçado, tinha a sorveteria e tinha o X do Nenê. Então a gente chamava que o pessoal que gostava mais de rock ficava na sorveteria e o pessoal que gostava de outras coisas ia lá pro X do Nenê. Da sorveteria acabou, ficou só o X do Nenê e a galera do rock ficou órfã, né? Então esses caras começaram a movimentar a cidade de novo. Logo em seguida surgiu o Le Bistrô, que daí eles na terça-feira era Boate Bar, na quinta-feira era Le Bistrô. Teve que é o Zeca é o nome do dono do Le Bistrô. Ele tinha vindo da Holanda ou da Alemanha, da França, e veio com uma ideia diferente de bar, né? Veio com um bar o bar no meio e na volta as pessoas circulavam e um palco num canto lá. O skate park aqui de Sapucaia, que sempre foi muito movimentado, já desde a década de 90, agora o skate park é aqui pertinho do trilho, embaixo do viaduto. Tem a associação ali, o DE, o pessoal que cuida do skate park. Mas o skate park ainda antes era lá do lado da delegacia, atrás do Rubem. E lá começou a juntar, né, skate, a galera tudo se juntando lá. E já tinha, o DE desde aquela época já movimentava isso aí, começou a organizar festivais de skate, campeonatos de skate. E nesses campeonatos, volta e meia, rolava umas bandas, sempre tinha uma festa depois do campeonato que rolava em algum lugar. E começou a ficar mais perto de nós ali, dos nossos amigos, esse movimento de festa, banda e tudo mais. Tinha o Lúcio HC, o DJ Lúcio, tinha o Crânio que estava por lá, tinha o Tatu, tinha o Rafael Kunz, que depois tocou comigo na Love Chaleira. Tinha uma galera que andava no skate park e gostava de música. E também tinha o Dani, que depois fundou a Gofa e outro monte de banda aí de hardcore. E também tinha o Carlos Gremista, que a gente conhecia apenas como gremista, depois ele se transformou no Cigano do Rock. Mas o Carlos, o gremista, começou a organizar essas festas, começou a fazer festa, botar as bandas para tocar. E ali tinha a Una Bomber, que tinha o Kula tocando no vocal, tinha o Rogério no baixo. Tinha essa galera aí, a Una Bomber tocava nas festas, e o resto do pessoal, as bandas de hardcore e Pennywise da vida, assim, muito rápido. E era isso que rolava e começou ali, cada vez mais, a galera se movimentar em torno desse negócio da música. O Bar Cigana do Rock, que foi onde tudo começou, né? A gente montou o Cigana, naturalmente as bandas foram chegando, e eu sempre tive essa pretensão de trabalhar com rock autoral, de incentivar as bandas com música própria, e foi assim que aconteceu. O bar era frequentado pelo pessoal das antigas, lá da música, o Luciano Preza, o Tatu, o Rasta, o Lúcio, todo mundo lá participava da cena. Filho, tinha um amigo do pai que era Tatu que ia lá. E aí, onde tudo começou, o bar começou a ficar conhecido, começou os shows. Não existia mais, na época, lugares para as bandas tocarem e mostrar som autoral. Então começou a vir pessoas do estado inteiro, de fora do estado, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Veio pessoas da Paraíba, a Zefrina Bomba na época estava na MTV, veio, acho que eles são de Pernambuco. Daí sim teve o movimento Cigana do Rock,
que foi das bandas que eram bandas que estavam meio sem rumo na cidade, assim, pra onde tocar, pra onde ir, sabe, muitos artistas renasceram ali, muitas bandas se formaram no Cigana do Rock, no bar do nosso grande amigo Carlos Gremista, salve guerreiro. Rolava ali no final da década de 90, tinha o Banês, né? Na década de 80 a galera parece que se encontrava no Girard, né? Ali no Play. A galera da música estava mais ali. Mas essa galera que eu andava na década de 90 começou a se enturmar lá no Banês. E depois o Banês começou a fazer festas, que o Gremista começou a fazer as festas lá. E depois o Gremista fundou lá o bar, que ele assumiu o bar para cuidar do bar, e ele fundou o Cigana do Rock lá, e daí teve uma grande história lá. Muita banda tocou lá. Inclusive foi lá que foi fundada, que se conheceu o Stênio Bugrão e o Márcio Rutkowski, o Marcinho, se conheceram lá e foi lá que começou então assim a Diletantes, né? Uma banda lendária aí de Sapucaia da década de 2000 e 2010 aí, fez muito show, muito massa. Bah, o Cigana ali foi onde eu comecei, a Diletantes praticamente começou ali no Cigana. Foi onde no dia 26 de março de 2007, aniversário do Marcinho Rutkowski, ele estava comemorando o aniversário dele lá, e quem estava tocando lá era o Luciano Preza, violãozinho, sabe? Aí eu cheguei lá, aí encontrei o Preza, encontrei o Marcinho, ele tinha vindo, ele tinha voltado do Rio de Janeiro, onde ele tentou uma experiência com a banda dele, Entre Mentes, na época, e aí eu acho que ele ficou um ano lá e voltou. E aí foi comemorar o aniversário dele ali, porque o Preza a gente já se via seguido, sabe? Preza eu conheço há um tempão. E aí a gente chegou lá, o show do Preza, curtindo, ele disse, ô Bugrão, eu tô afim de montar uma banda, mas não uma banda cover, cara, eu quero montar uma banda de música autoral. Eu falei, Marcinho, eu tenho as músicas, tu é o guitarra, eu canto, tá, e aí o seguinte, o baixista eu tenho, eu falei, eu tenho o baterista. Foi o Pepe Castro. Cara, a gente acreditou naquilo, a gente não vai cantar cover de jeito nenhum, tipo assim, a gente não vai se prostituir, não vamos cantar cover, vamos fazer uma banda de música autoral e vamos chegar lá, nós somos... E ele criou o nome, Diletantes, amantes da arte, amantes da música, entendeu? Sabe? Ele criou esse nome aí. E só música autoral, cara, a gente ia num show com a galera cantando a nossa música, isso aí não tem preço. Não tem preço, sabe? E aí a Diletantes, a gente começou a banda em 2007, em 2015 a gente ia tocar num show no Rock and Roll ali em Novo Hamburgo, abrir pra AC/DC Cover, uma banda lá de Caxias, e a gente fez a abertura do show, era uma sexta para sábado, dia 13 para 14 de novembro de 2015, e aí eu vim embora, eu tinha que trabalhar no outro dia, e o Marcinho ficou para vir de carona, e nessa carona que ele veio, tragicamente, na madrugada do dia 14 de novembro, se acidentou de carro e ele partiu para outra. E desde lá, aí eu perdi o tesão de ter a banda, assim, sabe, cara? E aí comecei minha carreira solo, Uma história, né? Um camarada que chegava aqui, era o primeiro a chegar e o último a sair, era o Marcinho Rutkowski, dos Diletantes, né? Ele era o cara que ativamente participava dessa cena aqui, adorava, ele dava o vida, o sangue no palco, tocava aquela guitarra como ninguém e era o cara que estava aqui dentro, do início ao fim do evento. E a gente sente muita saudade dele, sabe? Acho que tem umas coisas na vida que são meio estúpidas, assim, mas ele era um cara muito jovem, assim, e os Diletantes fazem parte do Rock and Roll, e sem o Márcio parece que falta uma peça, sabe? É o Tetris que não encaixa no final. O Coletânea Cigana do Rock, volume 1. 7 bandas independentes, autorais, cada uma com 2 faixas. 6 bandas de Sapucaia, uma convidada de Porto Alegre. Gravadas todas em Sapucaia, no estúdio do Davi, ali perto da prefeitura, né? Perto da passarela da prefeitura. A capinha da arte do Rafael Rato. Cara, isso pra mim foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida dentro da música. Foi em Sapucaia, uma cidade que eu amo, que eu vivi praticamente metade da minha vida, porque eu já tô lá fora um bom tempo. E foi o que fechou com chave de ouro. E o lançamento desse disco foi no final do ano, acho que 2008.
eu decidi que ele ia ser lançado em Porto Alegre, no Garagem Hermética, que é um dos bares mais conceituados da história do rock de Porto Alegre, assim. E por que o pessoal falou, né? Ah, tu não lança em Sapucaia, esse é daqui. Porque a intenção sempre foi alavancar e levar as bandas, o músico autoral de música própria de Sapucaia para frente. Então, o pessoal de Porto Alegre desdenhava muito a gente sabia que existia uma panelinha muito grande na capital. E eu disse, quer saber de uma coisa? Vamos entrar com o pé na porta lá, lançando o CD, e era isso. E eu decidi e a gente foi. No dia do show, às 6 horas da tarde, eu tava lá na Lan House do Pedrão, na época, ali do lado da passarela da prefeitura, imprimindo 1 a 1 e para levar pro show, para vender, para fazer a grana, para pagar a alocação do Garagem Hermética, pra vocês terem uma ideia. Nós não tínhamos o dinheiro. Aí acho que o alemão me levou, fui correndo pro garagem, consegui fazer uns 300, 400. Cheguei lá, montei a banquinha, montamos o som, o palco, tudo, e o bar vazio, não chegava ninguém. E eu disse, me lasquei todo. E aí, de repente, uma gritaria assim, barulheira, assim, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Quando eu botei a cara na janela pra olhar, assim, acho que tinha 2 ônibus chegando de Sapucaia, assim, gente pulando pela janela, uma gritaria, cara, lotou o garagem, mais o pessoal de Porto Alegre mesmo que veio pra festa. O chão tremeu naquele bar naquela noite, eu me lembro do show balançando assim, e o rock and roll pegando, e foi lindo demais. Conseguimos vender exatamente a quantia do dinheiro para pagar a locação do Garagem Hermética. E repercutiu muito com as bandas de Sapucaia essa noite, para a história de Sapucaia dentro do rock and roll. Então nós fizemos um evento, fizemos um movimento na época, ali de 2006 a 2008, bem intenso, que fechou com chave de ouro com esse cara aqui. E eu queria agradecer a todos que participaram nesses 2 anos lá, todo esse movimento da Cigana do Rock, das bandas. E com a Diletantes foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de tocar num palco que eu sempre quis, né, cara? Desde na época eu vi as bandas de Porto Alegre tocar, que foi no Garagem Hermética. O gremista organizou um festival daquela coletânea e foi lançado em Porto Alegre do Garagem Hermética. Ô meu, sabe o que é tu tocar assim, Garagem Hermética? Era no 2º piso, assim, no palco de madeira, aquilo assim parecia que ia cair, sabe? Ô meu, muita gente, sabe? Subindo uma escadinha assim. Foi muito legal, Garagem Hermética, muito legal mesmo. E junto ao Caravana da Cigana, a gente fez os dois festivais, que era o Rock em Rua, que o primeiro foi ao lado do bar também, do lado do Cigana do Rock, que foi muito bacana, mas foi modesto, assim, né? Um palco do tamanho da largura da rua, rolou ali umas 200, 300 pessoas, acho que foram umas 6 bandas na primeira edição, todas autorais sempre, e sem incentivo de prefeitura nenhuma, assim, nunca, né? E depois no final a gente teve até foi reconhecido, assim, mas é sempre no peito na raça, como é a música independente em qualquer estilo e qualquer região do país, né? Não é só ali, eu sei porque eu faço isso em outros estados também, não é fácil. No início dos anos 2000, a composição produzida por sapucaiense chegaria ao reconhecimento nacional. Ricardo Soares, o Maninho de Sapucaia, foi o vencedor do Festival da Música Brasileira do ano 2000, organizado e transmitido pela Rede Globo. Eu fui para São Paulo e aí fiquei um tempo sem tocar violão, fui trabalhar com tecnologia lá, programar computadores. E aconteceu uma coisa curiosa, que uma das canções que eu compus na época dos anos 80 lá, ela acabou sendo regravada, ela virou uma música muito popular em acampamentos, que é o Zé, né? A música O Zé, e ela acabou sendo regravada por uma banda de Gravataí, eu acho uma banda aqui da Grande Porto Alegre, que gravou a letra toda errada.
E aí o pessoal falou, tua música tá tocando na rádio aqui, porque chegou a ter algum airplay nas rádios, na Rádio Cultura, eu acho. E o pessoal ouvia ela no metrô. E aí o Alcim do Balim me mandou uma mensagem falando, tua música foi gravada aqui, tá tocando na rádio, coisa e tal. E eu, em vez de ficar, mas... Eu falei, caramba, se uma música minha daquela época foi boa o suficiente para tocar na rádio, o que teria acontecido se eu não tivesse parado de compor? Em que nível eu estaria? E eu retomei, comecei a fazer música, eu estava tendo muita influência de poetas, Bob Dylan, Leonard Cohen, Raul Seixas sempre, Belchior, né? E eu comecei a misturar todas essas coisas para tentar criar o meu próprio estilo. E eu tentei montar algumas bandas em São Paulo, foi uma tentativa frustrada, e eu acabei comprando uma aparelhagem e comecei a fazer as demos em casa. Foi quando rolou as inscrições do Festival da Globo. E aí um amigo meu falou, vamos lá, vamos se inscrever. Eu peguei uma demo que eu tinha lá, de uma canção, chamava Pra Ser Meu Problema. Aí eu falei, esse nome não tá legal, né? Vamos mudar o nome dessa música, e risquei Pra Ser Meu Problema e coloquei Tudo Bem Meu Bem. Escrevi. Uns meses depois recebi um telefonema da Globo falando, você foi classificado, vem pro Rio de Janeiro aqui que nós vamos começar a trabalhar o Festival da Globo. Fui pro Rio de Janeiro, conheci Renato Ladeira, o Renato Ladeira me apresentou Luiz Carlini, foi um período muito louco, né, de conhecer muito dos meus ídolos, assim, você via andando pelos corredores, Moraes Moreira, uma galera, assim, fantástico, um período muito mágico da minha vida. E por uma dessas coisas do destino, levamos o festival, ganhamos o Festival da Globo 2000. Você me atrasa a vida, você me atrasa a morte também. Tudo bem, meu bem. Você tem tudo que eu quero em uma. Meu maninho ganhou o Festival da Música Brasileira. Se mentira. Ganhou, cara, ganhou. Vamos lá, vamos comemorar. Cheguei lá, tava tudo a gurizada do rock lá. Lá foi um festão, uma alegria tremenda. Imagina, cara, um de nós tinha ganho essa parada no meio de paulista, carioca, mineiro, sei lá. E o cara ganhou a parada e a gente foi lá e foi um dia muitíssimo divertido. E a gente fez uma jam session interminável, que foi até às 7, 8 da manhã e foi demais. Foi altamente controverso, mas dei entrevistas em vários lugares, vim para Porto Alegre, fui apresentado para o pessoal da música gaúcha e eles sempre me olharam assim meio, mas quem é esse cara? Tem uma cena hilária que a gente foi levar o disco na Ipanema, o cara da Ipanema pegou o disco da Globo e jogou no lixo e falou, isso aqui não é pra nós, isso aqui é festival, é música da Globo, isso aqui não é música gaúcha, tu não é gaúcho, né? Tu só nasceu aqui, velho. Mas assim, viveria tudo de novo, conheci gente muito legal. Numa dessas, um pouquinho depois, eu acabei conhecendo o Zé Rodrigues, montei uma banda com o Zé Rodrigues.